Fala galerinha, nesse vídeo eu separei 5 truques do design que deixam qualquer arte profissional, então fica até o final que você vai ver como que é simples criar uma arte profissional seguindo essas 5 regrinhas. E a melhor parte é que eu entrei no Canva e coloquei tudo isso na prática, então vai ficar muito simples de entender. E para você que quer ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário, lá eu abordo desde a parte teórica do design, até a composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Aqui no canal já tem vídeos sobre os meus ganhos, como que eu faço para conseguir os clientes, e o meu portfólio, caso você tenha interesse, pode dar uma olhadinha. E o link do treinamento, ele está fixado aí no primeiro comentário. Para quem tiver interesse, só dá uma olhadinha lá, fechou? Recadinho dado, vamos para a tela do Canva para a gente ver como que funciona esses 5 truques na prática. Bom, então aqui na nossa tela do Canva, né, eu tô com um design aberto que eu já fiz essa criação aqui dentro do canal, tem um passo a passo para quem quiser assistir essa aula, ela tá bem completa e a melhor parte, né, é que ela é totalmente gratuita, você consegue replicar esse design dentro do Canva gratuito, ok? Para quem não tiver o Canva Pro consegue ter os mesmos resultados. E aí eu vou estar utilizando essa arte, né, de exemplo, para a gente ver alguns truques de design que nos ajudam bastante aí na nossa criação e que enriquecem bastante, trazem mais profissionalismo, bacana? Então o primeiro truque, né, da nossa imagem é a questão do alinhamento. Eu vou mostrar isso agora. Para quem assistiu essa aula viu que eu reforcei bastante essa ideia, porque ela nos ajuda a ter uma harmonia visual muito melhor. Ó. Eu peguei as guias, mas elas já estão aqui, ó, como vocês podem ver. Então a gente está seguindo um alinhamento dessa palavra aqui, a maior palavra aqui, tá vendo? A dura 2. A gente segue esse elemento aqui embaixo e a gente segue esse elemento aqui em cima e aqui, e aí a gente tem uma harmonia visual muito melhor. Né? Então se a gente não seguisse esse alinhamento, por exemplo, né, deixa eu entrar nas camadas aqui e pegar os elementos e só alterar eles de lugar. Deixa eu duplicar essa arte para a gente sempre ter exemplificação aí. Ó, então tá aqui, ó, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, vou deixar ele aqui, ó, não tô seguindo o alinhamento, vou deixar aqui onde eu acho que tá legal, assim, aqui tá legal aqui. Esse outro aqui eu vou deixar ele, acho que vou deixar ele aqui, não, vou deixar ele aqui embaixo. Vou deixar ele aqui assim para exemplificar o logo da igreja. Então aqui a gente tá com a nossa imagem, ó, deixa eu tirar a guia. Então aqui a gente está com a nossa imagem, ó. E aqui a gente tem esse alinhamento. Então você vê que olhando aqui visualmente isso aqui está mais harmônico, né, comparado com aqui. Então aqui a gente está quase na mesma ideia, eu não mexi tanto, mas qualquer lugar que colocar, se eu só simplesmente jogar aqui, ó, por exemplo, vou jogar ele aqui, ó. Se eu só jogar, deixei ali. Não fica interessante, claro que pode parecer óbvio, mas tem pessoas que não percebem essa questão. E isso, cara, tira muito o valor do seu trabalho. Você deu total atenção na criação, fez bastante coisa interessante. E aí você vem e não segue o alinhamento, né? Você acaba meio que estragando o seu próprio trabalho. Igual, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente não está tirando a ideia, né? Como vocês podem ver, ainda tá legal. Mas visualmente fica mais legal assim, porque está seguindo esse alinhamento. Então é um truque muito simples de design, né, que está dentro da parte teórica, que é a questão do alinhamento. Né? Então ele nos ajuda bastante aí dentro das nossas criações, porque ele ajuda a gente a ter uma noção melhor de onde que a gente vai posicionar as coisas. Né? Porque aí a gente tem uma harmonia melhor das coisas, né, da disposição das nossas informações, e isso nos ajuda a ter um trabalho mais profissional, certo? Então esse foi o primeiro truque, né, de design. E agora o segundo truque é a questão aí da margem, né? E o que é margem? O próprio Canva, ó, deixa eu tirar essas guias daqui, puxar a guia para cá. O próprio Canva ele já nos sugere uma margem quando a gente começa a jogar as guias aqui, tá vendo? E essa margem nada mais é como se fosse uma moldura aqui. Como vocês podem ver, eu estou seguindo a margem sugerida pelo Canva.
Aqui é uma margem sugerida pelo Canva. A gente pode diminuir essa margem? Pode, não tem nenhum problema, é só uma sugestão do Canva. Porém, se você não seguir a margem, se você colocar as informações, né, tipo aqui nos cantos das imagens, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, vamos pegar aqui essas informações, colocar mais ou menos aqui, assim, ó. Não precisa exagerar para dar essa simplificação. Vamos pegar essas informações aqui de baixo e colocar elas aqui, assim. Aqui o logo, vou colocar esse logo aqui, ó. Tá vendo que não tem margem, não tem respiro? Então, cara, assim que você bater um olho em qualquer trabalho, é muito normal você ver esse tipo de coisa, né? Informações que não respeitam margem, que não tem margem, cara. Você pega ali e só joga o elemento, não sei onde deixar, eu vou encostar ele aqui pra ele não tirar o fogo da minha imagem, sei lá. Aí você vê que eu não exagerei tanto, mas mesmo assim, só de você não respeitar a margem, você já perde muito a qualidade do seu trabalho, né? Que a gente poderia até aumentar essas informações e deixar aqui. A gente vê muito trabalho, né, que não segue uma margem. Então aqui, ó, você vê que está tudo aqui centralizado, tudo bonitinho, então visualmente fica muito melhor aí, falando da questão do design, né? Fica mais agradável, fica mais profissional, fica mais bonito, né? Passa mais harmonia e não traz um incômodo que traz essa imagem aqui. Parece que só jogou informação em qualquer lugar e deixou ali, mas isso realmente acontece. A parte triste é que isso realmente acontece. O que parece óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Então sempre quando você estiver fazendo a sua criação, defina uma margem, né? Uma margem pode ser até pequenininha, não tem problema, mas que pelo menos exista essa margem, tá bom? Porque isso, né, te diferencia aí. Isso te tira, né, do nível amador e sobe o seu trabalho para um nível mais profissional. Você está seguindo, né, um conceito teórico para harmonizar melhor, né, para trazer uma solução de comunicação melhor, que é o design. Ok? Então, essa foi a nossa terceira dica. Né, e a nossa quarta dica. Essa foi a nossa segunda dica, perdão. A nossa terceira dica é a questão da hierarquia visual. E o que é isso? A hierarquia visual nada mais é do que a gente definir o tamanho dos nossos elementos dentro da nossa criação, para os elementos não ficarem brigando entre eles e para que quando a pessoa bata o olho ela saiba, né, para onde olhar. Então aqui você tem que saber qual a mensagem que você quer passar com o que você está criando. E aí, pensando nisso, você já vai ter uma hierarquia visual bem definida dentro da sua cabeça. Se eu quero passar uma imagem, né, uma mensagem de um culto, né, eu posso colocar aqui, por exemplo, o pastor. Assim que a pessoa bate o olho, a primeira coisa que ela vai ver vai ser ele. Depois ela vai ver adoradores, culto, né, e ela vai seguindo essa ideia. Então a gente está partindo de informações mais importantes para informações menos importantes. Vamos supor, né, que esse pastor ele seja bem famoso ou que ele é autoridade no assunto, então faz sentido que ele seja, né, o destaque da nossa imagem. Então vou dar um exemplo de quando que a gente não segue hierarquia visual. Vou aumentar esse tamanho aqui para vocês entenderem na prática. Então tá aqui, ó. Tem que caber a palavra toda, então diminui só um pouco. Ó, já não respeita a margem, tá vendo? Aqui embaixo já perdeu o alinhamento. O problema é que eu quero dar ênfase para tudo. Né? Às vezes você tá fazendo a criação para alguém, cara, e, tipo assim, talvez a pessoa até sabia daquele detalhe, mas aí o cliente quer dar ênfase às vezes, e aí você tem que explicar que a hierarquia visual ela faz sentido, tá vendo? Porque aqui tá tudo grande, ó, você bate o olho pra isso aqui, você vai olhar para tudo e para nada ao mesmo tempo. Você quer dar destaque para tudo, você não dá destaque para nada. Então, é necessário que exista essa hierarquia visual. Então, olha a diferença disso para isso aqui. Que aqui fica tudo brigando, então você bate o olho em tudo e nada ao mesmo tempo. Aqui você bate o olho aqui, depois você vem para cá e assim por diante. Então aqui seu olho ele tem, né, um certo direcionamento, ele é guiado de alguma forma, né? Então se você tiver criança tem que pensar nisso, nessa questão.
o que é mais importante, o que é menos importante. Então você está vendo que, cara, fica muito simples fazer uma criação. Primeiro você adiciona a margem, então você já sabe onde você vai colocar suas informações, o espaço que você tem para elas. Segundo, o alinhamento, né, que você já sabe como que você vai distribuir as suas informações, seguindo algo visual bacana, né, e bem distribuído. E terceiro, você já sabe assim o que vai ser maior na sua imagem e o que vai ser menor. Então, com alguns truques bem simples da parte da teoria do design, você já tem um resultado muito legal, muito simples. E é uma coisa que você não esquece, cara. Se você utilizou uma vez, você entendeu que você precisa utilizar, você vai estar utilizando sempre. E isso sempre vai enriquecer os seus trabalhos, beleza? Então agora sim, a gente vai para a nossa quarta dica, que é o contraste. E o contraste, quando ele é bem aplicado, ele é muito legal de se ver. Essa arte aqui ela tem esse contraste. E o que é o contraste? É a disposição aqui das informações, a forma como elas estão distribuídas e as cores delas. A questão da distribuição não tem nada a ver, me embana nem um pouco. A questão das cores. Porque, por exemplo, vou pegar aqui esse adorador e vou colocar ele no meio azul assim, ó. Vou colocar ele aqui quase no azul do fundo aqui, ó, por exemplo, ó. Se eu não tivesse esse efeito sombreado, ó, aqui em cima também, o efeito de sombreamento, quem acompanhou a aula viu que eu expliquei que era essa questão de aumentar um pouco o contraste. Então isso é um contraste, entre aspas, mal aplicado, que aqui você vê que você consegue ler melhor. A gente deu uma exemplificação aqui dos truques de design, mas aqui você percebe que já fica um pouco mais difícil para ler. Então o contraste ele não está sendo focado aqui, por exemplo. Diminui o brilho dele. Ó, ele já perde contraste, tá vendo? Na temperatura também, por exemplo. Aqui a gente já perde contraste, ó. Tá vendo? Então fica mais difícil de identificar as informações. Então o contraste, quando ele é bem aplicado, quando você entende quais cores causam um contraste melhor, você consegue aplicar ele de uma forma melhor. E aí visualmente falando, fica muito melhor aí a sua criação. Parece óbvio também, mas não é todo mundo que percebe isso. E aí quando você perde o contraste da sua imagem, meio que a sua imagem fica à toa, você perde as informações que você colocou. Você perde o seu trabalho, com você não prestar atenção nesse mínimo detalhe, que é o contraste, certo? E por último, a gente vai ver a questão da escolha das cores, que ela está bem ligada com o contraste. Além da harmonia visual que traz uma escolha de cores correta, seguindo uma paleta de cores bem montada, tem a questão do contraste. Então, por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui e colocar ela no verde. Cadê o verde? Colocar ela aqui, ó. Cara, já saiu totalmente da minha ideia principal. Pego esse culto, coloco ele vermelho. Ah, mas ninguém vai escolher cores assim. Cara, as pessoas escolhem cores assim, às vezes por gosto, às vezes por, sei lá, por definição do cliente. Então, isso é muito importante você entender como combinar cores corretamente. É uma coisa muito, mas muito simples. Inclusive aqui no canal já tem uma aula sobre isso, Eu vou estar deixando, deve estar aparecendo nesse momento aqui em cima no card, Porque é muito, cara, é muito simples. Então eu recomendo para você que nunca viu sobre a questão de cores, veja, porque nunca mais vai ser uma dificuldade escolher cores para você. Você vai entender, que a primeira cor que você escolheu, a primeira cor que o seu cliente escolher, ela já vai te dar uma base muito grande do que combina com aquilo e o que não combina. E a partir dali, você já tem coisas pré-definidas aí. Então você vê que com esses 5 truques de design, a gente já consegue fazer uma criação muito melhor. Uma criação com alinhamento, uma criação... Então, ou seja, com alinhamento você já sabe onde você vai distribuir suas informações. Com hierarquia visual você já sabe o que você vai dar mais importância e o que você vai dar menos importância. Com contraste bem aplicado você já sabe que você vai conseguir passar a sua mensagem
né, com o que mais que eu abordei nessa aula, com a margem, né, você já vai saber também até aonde você pode inserir as suas informações. Então você vê, cara, que com pequenos truques de design você já consegue melhorar muito as suas criações. Fica muito mais simples criar um design, fica muito mais simples criar algo visualmente bonito, né? E aí você leva o seu nível automaticamente, porque são coisas muito simples, né? Mas para algumas pessoas não são, né? Não é tão óbvio assim, beleza? Então, galerinha, o vídeo foi esse. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se esse vídeo te instruiu de alguma forma, peço que você comente, que você curta, que você compartilhe, que você retribua, né, o esforço que eu estou fazendo para gravar esse material, né, para o YouTube entender que esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas, né, que ele pode estar sendo relevante para outras pessoas que querem aprender design, seja para uso pessoal, seja para uma renda extra, seja para uma renda principal, né? E esse é o intuito do canal, ajudar outras pessoas. Então, para você que chegou até aqui, eu agradeço e tamo junto e até a próxima.